Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um top tomara que caia, tamanho M, que eu fiz com fios Anne, Camila e Cleia, Cleia duplo, ou seja, todos com a mesma grossura. Eu usei agulha número 3 para peça e número 2 para volta de acabamento. Mas você pode fazer com o fio que você quiser, com a agulha que você preferir e tamanho inclusive, porque ela é bem fácil de ajustar, bem fácil mesmo. E esse top ele é legal porque você pode fazer até com uma cor só, que fica bem legal também, tá bom? Gente, vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos pelos motivinhos. Nós fazemos primeiro eles e depois nós continuamos o crochê, né? A outra parte do crochê nele. Você pode fazer peças separadas. Você pode começar pela outra parte do crochê e depois prender os motivinhos. Mas eu acho mais fácil, até por questão de distribuição de pontos e tal, começar assim, tá bom? Porque já vieram me perguntar se não pode fazer os motivinhos depois. Claro que pode, gente. Como eu falo, crochê pode, sempre pode. Conseguindo adaptar, sendo uma coisa adaptável, sempre pode. A questão é a distribuição de pontos apenas, é simplificar o trabalho, ok? Então vamos lá. Como começamos esse motivinho? Laço mágico. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. As primeiras 3 equivalem ao primeiro ponto alto, a seguinte, uma correntinha. E seguimos com um ponto alto e uma correntinha, até nós termos 12 pontos altos. Feitos os 12 pontos altos separados por uma correntinha, a última correntinha da carreira a gente fecha com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, que equivale ao primeiro ponto alto, né? Aí caminhamos com um ponto baixíssimo para a correntinha seguinte, fazemos 2 correntinhas mais 2 pontos altos juntos. 1, 2. Fechamos esses 3 aqui, porque essas 2 primeiras correntinhas equivalem ao primeiro meio ponto alto, né? Aí fazemos uma correntinha e repetimos os 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, fazemos o terceiro grupinho da carreira. Aí nós fazemos 3 correntinhas, que é a primeira quina, e vamos repetir os 3 primeiros pontos altos juntos, uma correntinha. Então é essa sequência. Fazemos 3 pontos altos juntos em cada arquinho, separado por uma correntinha. A partir de cada 3, nós vamos fazer uma quina com 3 correntinhas. Falar assim tudo 3 fica confuso, gente, mas olha só, não é não. São 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, 3 correntinhas na primeira quina. Aí repetimos os 3 trios de pontos altos, 3 correntinhas. E fazemos isso até acabar essa segunda carreira. Eu não tenho esse gráfico aqui, porque eu copiei de uma foto e fiz algumas adaptações. Bom, não tenho não. Olha lá. Os últimos 3 pontos altos juntos dessa lateral. 3 correntinhas. E a última lateral. 3 pontos altos, uma correntinha. Novamente. Uma correntinha,
o último trio e fecho a carreira com a última quina, que são 3 correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo. Pronto, está aqui o quadrado. Aí eu caminho com um ponto baixíssimo para o primeiro espaço entre os pontos altos, para a primeira correntinha. Faço uma correntinha e um ponto baixo aqui na mesma correntinha da carreira anterior. 3 correntinhas, um ponto baixo no espaço seguinte. Aí eu sigo fazendo 4 pontos altos na quina, 2, 3, 4, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Terminados os 4 pontos altos, eu estou ainda na primeira quina. Eu vou lá catar a primeira correntinha do meio, aqui do primeiro com o segundo trio de pontos altos, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo na correntinha seguinte. E aí eu repito aqui 4 pontos altos, 3, 4, 3 correntinhas da quina, 4 pontos altos. Esse motivinho, eu estou aqui pensando em gravar ele praticamente todo, ponto a ponto. Vai ter gente brigando comigo, normal. Mas é o seguinte, porque tem um lado só, no último lado a gente vai fazer diferente, bom? Esse lado tem arquinho, esse lado tem arquinho, esse lado aqui vai ter arquinho também. Então eu fiz os 4 pontos altos, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, o ponto baixo no outro arquinho, tirar aqui para dar para ver melhor, na outra correntinha, repito a quina normal. A quina são sempre 4 pontos altos, 3, 4, 3 correntinhas e 4 pontos altos. A diferença vai vir agora. 3, depois de acabarem esses pontos altos. 3, 4. Então, nessa última lateral, a gente faz um ponto baixo, normal, né? Como a gente fez em todos os outros lados. Ao invés de fazer arquinho, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, em cima do trio de pontos altos central. E aí fazemos outro ponto alto, né? Aonde fizemos em todos os lados. E aí segue normal os 4 pontos altos. 2, 3, 4, 3 correntinhas e os últimos 4 pontos altos. Então, gente, esse motivinho, ele é bem fácil de fazer, só tem essa diferença nesse último lado, tá bom? Que se você quiser, claro que você pode fazer todos os lados com arquinho, mas depois, na sequência, vocês vão ver por que eu preferi fazer assim. Mas é o verbo que eu estou usando, preferir, entendeu? Não é obrigatório. Então, bora lá. Terminei esse motivinho. Eu vou fazer mais um até o ponto de unir a lateral e eu volto para mostrar para vocês como unir as laterais dos motivos. Meus amores, agora nós vamos ver como unir os motivinhos, né? Eu fiz as 2 primeiras carreiras, a terceira e última eu comecei, como eu mostrei para vocês, com 2 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos, e na sequência, o ponto baixo aqui no meio, né, que nem todas as laterais, 3 correntinhas, um ponto baixo, 4 pontos altos. E nessa segunda lateral, nós vamos unir com a lateral inicial do outro motivinho. Por quê? Porque a gente quer aquela lateral dos pontos baixos todas para o mesmo lado.
Então, um jeito de não errar é fazer sempre assim, tá bom? Então, vamos lá. Aí tem os 4 pontos altos. Eu fiz uma correntinha. Aqui seriam 3 correntinhas, né? Mas como eu vou unir, eu faço uma só, substituo a do meio por um ponto baixo lá no outro motivo, uma correntinha e sigo com os pontos altos. Lembrando, né, que é sempre legal lembrar, virar todos os motivos para o mesmo lado, né? Que no caso é o lado que a gente está crochetando. Que o lado que a gente está crochetando é sempre o lado direito, né? Olha lá, todos no mesmo, virados para o mesmo lado. Então vamos lá. 4 pontos altos, uma correntinha aqui no motivo, um ponto baixo aqui entre o primeiro e o segundo grupinho de pontos altos, que é como a gente está fazendo. E aí substituímos as 3 correntinhas por uma correntinha, um ponto baixo unindo lá no outro motivo, uma correntinha, um ponto baixo no motivo que eu estou crochetando. E aí eu faço 4 pontos altos daqui na seguinte, 2, 3, 4, e aí eu repito uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, aí tá a lateral toda unida, olha lá, tá tudo unidinho. E aí eu sigo com 4 pontos altos, 2, 3, 4, um ponto baixo. Aí essa é a lateral que eu só faço pontos baixos aqui no meio, que eu não faço correntinha. Então eu faço um ponto baixo no espacinho, um ponto baixo em cima do trio, um ponto baixo no espacinho seguinte e pronto. Sigo com os pontos altos, os 4 pontos altos dessa última lateral, 2, 3, 4, dessa última quina, né? 3 correntinhas, 4 pontos altos e acabei esse motivinho. 2, 3, 4. E aí fecho com um ponto baixíssimo no ponto baixo que eu comecei essa carreira. Aí pronto. Tá vendo? Tá unido o motivinho. Meus amores, eu fiz 12 motivos para essa peça, tá bom? Para esse top. Lembrando que eu tô fazendo tamanho M. Deu 36 centímetros, assim, de largura, ou seja, 72 no total. Mas lembrando que isso vai ser uma tomara de caia, que tem que ficar mais apertado mesmo, e que ainda vão entrar mais alguns centímetros aqui na parte que a gente vai fazer para botar o cadarço, né? Para fazer, como eu falo, tipo espartilho. Então, tem que fazer menor mesmo, tá bom? E crochê sede, e etc, tá bom? Então, eu fiz 12 motivos naquele modo que eu mostrei para vocês. E agora, nós vamos começar a crochetar reto naquela lateral que nós fizemos os 3 pontos baixos. Lembra que nós fizemos 3 pontos baixos em todos os motivinhos em uma lateral? Então, é nessa que a gente vai começar a trabalhar os pontos altos. E é só isso. Só pontos altos fechados até chegar no comprimento que você quiser. Então, vamos lá. Eu estou fazendo com cores misturadas, né? Sem obrigatoriedade de fazer. Você pode fazer, como eu sempre falo, com fio que você quiser. E cores idem. Tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, você pode fazer com fio que você quiser. Estou usando Anne, Camila, e quando tiver Cleia vai ser usado em fio duplo para ficar igual a mesma grossura da Anne. Então vamos lá, gente. Emendei na quina, fiz 3 correntinhas, vou fazer mais um ponto alto. E aí eu vou fazer um ponto alto em cada ponto desse da lateral. Só isso. Mistério algum. Por isso que eu quis fazer
pontos baixos ali no meio, para não ficar um arquinho abrindo. Aí ficam pontos fechadinhos, olha lá. Saí dos pontos altos, estou no ponto baixo e segue tudo ok. Um ponto para cada ponto. Lembrando, né, que de pessoa para pessoa tem variação no caimento dos pontos, principalmente para quem estiver iniciando. Então, você vai vendo aí, se você achar que está ficando pouco ponto ou muito ponto, que às vezes dá diferença quando muda assim, a gente estava trabalhando os motivinhos, aí começa a trabalhar assim, isso aqui pode dar diferença a mais ou para menos, padrão Ibope, né? Então você pode acertar isso fazendo mais ou menos pontos, tá bom? Então vamos lá, eu comecei com 2 pontos altos, ou seja, 3 correntinhas e um ponto alto, fiz um ponto para cada ponto aqui do motivo, e aí aqui na correntinha eu fiz 2 pontos altos e um entre os motivos, e vou repetir essa sequência. 2 pontos altos aqui no arquinho, um para cada ponto, e um ponto alto no entremeio dos motivos. Só isso, seus lindos, só. E aí segue até o tamanho que você quiser. Pronto, vamos lá. Seus lindos, estou acabando essa primeira carreira, mostrando para vocês que está retinho. E lembrando também o que eu falei ainda há pouquinho, que se você achar que está embabadando ou que está franzindo, você ajusta os pontos, vê se você precisa botar mais ou menos pontos para ficar retinho, ou de repente muda a agulha. Se você tiver outra agulha, tem que ser assim, se tiver franzindo, você tem que aumentar a agulha. Se tiver embabadando, ficando tipo uma sainha, você tem que diminuir o número da agulha, se for o caso, e se você tiver agulha para fazer isso, ok? Então aqui, fiz a carreira toda, estou nos últimos pontos, fiz aquele esquema que eu falei para vocês, 2 nos arquinhos, um para cada ponto e um ponto no meio, sempre, em todos os motivos eu fiz isso. Aí eu termino, como eu comecei com 2 pontos altos aqui no arquinho, que lá eu comecei com 3 correntinhas e um ponto alto, né? Aí eu faço as 3 correntinhas iniciais, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto, que as 3 correntinhas já é o primeiro ponto, pulo, e a partir do segundo eu faço um ponto para cada ponto da carreira anterior, isso por todas as carreiras até chegar no tamanho que eu quero, que já eu volto para mostrar para vocês com quantos centímetros eu fiz e quantas carreiras eu precisei para chegar a isso, tá bom? E aí depois nós vamos ver como fazer todo o contorno do top para fazer os arremates. Meus amores, eu estou terminando a segunda carreira e achei importante mostrar para vocês como terminar as carreiras a partir dessa, né, a partir da segunda carreira. Porque a primeira nós fazemos acompanhando os motivinhos. A partir da segunda, nós fazemos um ponto alto até na correntinha inicial da carreira anterior. Lembrando que essa correntinha inicial equivale a um ponto alto, né? Então ela também merece um ponto em cima dela. Eita, tá difícil conseguir. Pronto, foi. Então, fazemos um ponto em cima das correntinhas, né? E aí começamos daquele jeito que eu mostrei para vocês. 3 correntinhas, 1, 2, 3, pula o primeiro ponto, faz a partir do segundo. Lembrando que eu estou fazendo com mistura de cores e nessa peça, mistura mesmo, eu não estou emendando no início da carreira, eu estou botando nozinhos mesmo, né, para facilitar a minha vida, até porque não vai aparecer. Porque eu vou deixar todos os nós do mesmo lado, que é o lado avesso, né? Que eu sempre falo para vocês. O lado direito é o lado que está virado para a gente enquanto a gente está crochetando. Então, nessa peça, nós vamos ter como diretriz os motivinhos, que esse é o lado direito. Então, todos os nós e emendas vão ficar desse lado aqui, ok?
Meus amor, eu vim nessa tomada fazer um comentário com vocês que eu não sei se as outras pessoas que fazem vídeos assim de crochê comentam. Eu gosto, às vezes, quando eu percebo alguma coisa, de falar para vocês, como eu até brinco, né? Ensinar algum paranauê, né? Alguma coisa diferente. O que acontece? Esses tops tomara que caia, assim, mesmo você colocando elástico, que eu até não gosto muito de contar com elástico para essas peças, isso é coisa minha, se você quiser botar, não tem problema algum, botar elástico, né, nas extremidades. Mesmo assim, crochê cede bastante, principalmente quando lava, e isso, assim, é uma coisa que a gente às vezes não tem muito controle, tipo assim, vai aumentar tanto. A gente às vezes não tem esse controle, tem as variáveis, tá bom? E isso não é questão de, quando tiver experiência, não, gente, isso é meio uma loteria mesmo. Então, o que acontece? Esses tops, esse tipo de roupa, a gente precisa que fique preso no corpo. Aqui vai ter o cadarço, beleza? Mas o que acontece? Essa altura é a parte do busto. A diferença do busto, antes do busto e depois do busto, pode ser, em algumas mulheres, pode ser muito grande. Em algumas não é tanto, mas em algumas é muito grande. E aí, o que acontece? Se você deixar essa parte de baixo muito diferente do tamanho real, tipo, se for uma diferença, sei lá, de 30 centímetros daqui para cá, pode ser até que não dê problema, porque fica larguinha a parte de baixo, mas vai ficar meio, sei lá, né, antiestético, alguma coisa assim. Questão de gosto, mas a gente tem que contar com isso. Então, o que acontece? Uma coisa, né, que eu falei para vocês. Aqui eu dei a medida para vocês inicial, que quando a gente começa a crochetar, aumenta um pouquinho. Quando eu comecei a fazer, eu medi, eu acho que até medi no vídeo, não lembro, deu 35 centímetros, olha só. Crochetando, deu uma aumentadinha já, só crochetando e manuseando, já deu uma aumentadinha de 1 centímetro. E essas coisinhas pequenininhas, no fim, vão dando em muita coisa. O que acontece? Aí aqui embaixo, eu fiz aquele número de pontos que eu mostrei para vocês, já passou para 39. Olha lá. Lembrando que isso é a metade, né? É o dobro do que eu estou mostrando para vocês. Então, eu coloquei essa peça ali no manequim e eu achei que vai dar uma diferença muito grande depois que passa do busto. Vai ficar muito mais largo. Então, uma dica que eu dou para vocês, isso é uma coisa que você pode ir controlando aí na sua peça. Porque, como eu falo, cada peça é uma peça, o ponto da pessoa, a linha que a pessoa está usando, a puxada que a pessoa dá na linha, tudo isso muda e muito o caimento. E os centímetros também. Então, é legal você dar uma olhada, dar uma medida, se você estiver fazendo já para alguém específico, dá uma medida no resultado, nos centímetros que a pessoa tem abaixo do busto, para controlar isso aí. Pode ser que você não precise fazer nada, mas uma dica é o seguinte, dá uma franzidinha a partir aonde começa já a diminuir o busto, não precisa ser nem abaixo do busto, entendeu? Mas, gente, é diminuidinha, tá bom? Não vai diminuir, sei lá, 1 ponto a cada 2 pontos, não, porque vai ficar franzido, vai ficar feio também. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, dicas que eu dou para vocês. Aqui vai ser a lateral, né? Aqui vão ser as laterais do top. Vocês podem pegar essa lateral e fazer diminuições, carreira sim, carreira não, juntar 2 pontos, entendeu? Conforme você precisar diminuir aí. Ou então dá uma diminuída suave, sei lá, distribui 4 ou 5 pontos, no máximo 5, gente. Em uma carreira, na seguinte não faz, aí na segunda, entendeu? Vai testando isso daí, tá bom? Eu aqui no caso, eu vou querer dar uma diminuída, mas não muito. Eu a partir desse tamanho aqui, que eu tô com 9 centímetros, que eu conto só essa parte, né, que é a parte que tampa o busto, eu tô com 9 centímetros aqui, eu vou começar a fazer pontos juntos nas laterais, tá bom? E aí você vê aí se você precisa de mais ou menos diminuição. Seus lindos, voltei já com essa primeira parte da carreira pronta, a primeira metade, né, dessas carreiras eu vou começar a fazer diminuições, pronta para mostrar para vocês sobre os 2 pontos juntos. O que acontece? Outra coisa que enquanto eu estava crochetando essa partezinha aqui, eu estava pensando, é o seguinte, quem precisar diminuir realmente bastante, quem tiver muita diferença de busto para de circunferência de tronco, uma ideia boa também
é fazer tipo pence, né? Eu falei para fazer a diminuição nas laterais, mas você pode fazer assim, na metade aqui da frente, entendeu? Embaixo do busto, você fazer diminuições aí, você pode fazer em todas as carreiras, só tomando cuidado para não ficar muito abrupto e não ficar ruim a peça, né? Mas aí se você tiver realmente necessidade de diminuir bastante, porque tem gente que faz uma boa abertura, né? Uma aberturona aqui no meio, aí não tem problema, por mais que dê muita diferença de tamanho, lá embaixo, né, acerta, fica mais aberto aqui, fica tipo um decote, sem problema. Isso é a preferência de cada um, como eu falo, né? Então vamos lá. Fiz essa partezinha. E aí, gente, aqui é só o seguinte. São dois pontos altos juntos. A gente puxa a metade de um, puxa a metade do outro e junta. É isso que eu tô falando por diminuição, tá bom? Então, aí eu vou fazer, não sei ainda quantos centímetros a mais eu vou fazer desse top, ainda não resolvi. Vou fazendo e vou medindo lá. Eu pretendo fazer carreiras alternadas, uma com diminuição, como eu mostrei para vocês agora, e uma sem diminuição, tá bom? Isso é bom você observar aí na sua peça, se precisa disso ou não. Isso, como eu falei ainda há pouco, se a diferença de busto não for tanta, aí de repente nem precisa fazer, né? Porque já tem um decotezinho aqui, fica ok, tá bom? Sempre lembrando que quem tiver dúvida, né, pode me procurar que a gente vê aí como é que faz a diminuição, se precisa, se não precisa, tá bom? Então, meus amores, eu fiz mais 4 carreiras. O que acontece? Eu fiz diminuição na azul, se eu não me engano, não foi? Foi na azul que eu comecei. Eu fiz 2 diminuições. Depois fiz mais 2 aqui. Na verdade, no meio eu fiz mais uma. Eu não filmei porque eu achei desnecessário, gente. Porque é aquela questão dos 2 pontos juntos. E que muito provavelmente, eu estou acreditando fortemente, que cada um que estiver me vendo daí vai ter que fazer diminuições diferentes da minha. E eu achei que era desnecessário gravar ponto a ponto as diminuições. O que acontece? Eu fiz a blusa com esta agulha, né? Com a agulha número 3. Ela não é indicada pela Círculo para Anne, mas eu ando preferindo usar linhas mais finas para as agulhas, ou se preferir agulhas mais grossas. Eu até normalmente para top eu uso a agulha certinha, mas esse eu quis deixar os pontos mais soltinhos assim, porque foi assim que eu vi em fotos no Google e no Pinterest, tá? Eu quis deixar o ponto soltinho assim. E sempre lembrando, né, o que eu falo no início dos vídeos, que você pode usar o fio que você quiser e a agulha que você preferir. Mas eu comecei a falar isso tudo, acabei me perdendo, só para dizer que o acabamento, por eu ter feito com essa agulha mais grossa, e por ser um top, tomara que caia, o acabamento, ainda estou na dúvida se eu vou usar a 2 ou a agulha certinha. Mas eu acho que eu vou usar a 2 mesmo, porque já vai dar uma boa diferença, né, para a agulha que eu usei de verdade. Então, o acabamento eu vou usar esta agulha, tá bom? Então, meus amores, eu já falei, né, de quantas diminuições eu fiz, eu mostrei para vocês a diminuição, olha lá, deu só um arzinho de diminuição mesmo, se você puxar assim assentado nem parece que diminuiu, é só para dar uma seguradinha mesmo, tá bom? Então aqui no meu caso, eu medi lá no manequim e eu vou fazer só uma carreira de pontos baixos para dar uma assentada nos pontos, estou falando aqui, tá bom? E depois eu vou fazer os viesezinhos, os buraquinhos para o cadarço. Se você estiver fazendo um modelo que você precise de mais espaço, tem um outro top aqui no canal que eu fiz esse mesmo tipo de fechamento, né, de acabamento, que é um top ciganinha, que eu posso até linkar ele aqui para vocês verem como fazer quando precisa de mais carreiras para fechar mais o espaço, tá bom? Então vamos lá. Pegar a mesma linha que eu fiz aqui, os motivos, e vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui, nessa lateral e nessa lateral. Então vamos lá, eu emendo. Eu vou pegar aqui dentro da correntinha do ponto alto, aqueles esquemas que eu falo, gente, só porque sim, não tem uma regra nisso não, tá bom? Não tem um motivo de que, só isso tá certo, não. Se você tiver seu jeito diferente de pegar aí, de começar, não tem problema algum. Então, bora lá.
uma correntinha só. E aí eu gosto de trabalhar o ponto por cima do fiapo que eu acabei de pôr. Se você quiser, claro, você dê um nó aí. Eu prefiro não dar. Então eu vou fazer 2 pontos baixos em cada lateral dessa de carreira. Só isso aqui por essa lateral aqui. Tanto aqui, né? Aí quando chegar lá no motivo, eu mostro para vocês, eu volto aqui e mostro para vocês o que eu vou fazer. Meus amor, quase esqueci de voltar, já ia desembestando direto, aí eu lembrei, opa, falei que ia gravar isso daqui. Então, fiz 2 pontinhos baixos em cada lateral de carreira, aí fiz 2 pontos baixos aqui nas correntinhas e vou fazer tipo uma diminuiçãozinha, tipo 2 pontos baixos, uma diminuição. Só para dar uma franzidinha. Foi difícil. 2, uma diminuição. Aqui nem precisa franzir, né? Porque aqui já é o espacinho. Aqui eu faço 2 pontos baixos só, então. Aí faço. Quer dizer, vocês veem que está totalmente aleatório, né? Não estou fazendo. Estou com muita preocupação sobre isso, não. Pronto. Totalmente aleatório. E deu uma diminuidinha na lateral do ponto, do motivo. Então, gente, quem já é mais antigo aqui no canal deve lembrar, né? Do Sansão, o Ivando pra caramba, o cachorro da vizinha. Aí ele de volta. Ele tinha dado uma acalmada. Só que ele voltou a querer participar do canal. Então vamos lá, gente. Outro lado. Esse lado eu vou dar nó. Como eu falo, só porque sim, um lado eu não dei, o outro eu dei, só para vocês verem que, na minha opinião, não faz diferença alguma, porque sim, prende e prende direitinho. Se você fizer o ponto por cima da linha, como eu mostrei aqui, fica bem preso, gente. Aqui, tá tranquilex. Não, nem é esse, né? Esse daqui. Olha lá. Tá tranquilinho aqui, não vai ter como ele sair. Não sai. Tá bom? Então, vamos lá. Emendei do outro lado, fiz uma correntinha. Um ponto baixo. E aí começo aqui com aquela diminuiçãozinha aleatória. Eu não vou me preocupar com o número de pontos para a hora de fazer o espartilho, porque depois eu vou no olhômetro mesmo. Isso é para vocês verem que é possível ir no olhômetro em algumas peças, tá, gente? E ficar tudo bem. Porque às vezes algumas pessoas vêm me perguntar sobre isso, tipo assim, rola uma ansiedade forte, né? Com relação a isso, de que, meu Deus, se errar a conta, sei lá o que, gente. Não precisa essa paranoia toda não, tá? Tem peças que precisam, tá bom? Não é nem paranoia não. Como eu falo, cuidado. Precisa de cuidado só. Paranoia não. Mas é isso, ó lá. Agora aqui já cheguei na parte dos 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. Quando eu acabar essa lateral aqui, eu volto para mostrar a sequência. Meus amor, acabei a segunda lateral, como eu falei para vocês, né, queria fazer, eu mostrei aqui os pontos baixos, e aqui eu fiz 2 para cada lateral de carreira. Aí fazer o acabamento na parte de baixo. Na parte de baixo, fazer o seguinte, 2 correntinhas, um ponto alto, pula 3 pontos da base, um ponto baixo, e repete 2 correntinhas, um ponto alto, pula 3 pontos da base, e repete o ponto baixo e vai. O que acontece? Esse pular 3 aqui é legal para dar uma tensionada maior na parte de baixo da peça, né? 2 correntinhas e ponto alto, pula 3. Tá bom? Meus amor, acabei a parte de baixo. Por sorte, deu certinho os 3 pontos altos pulando. Mas se para você não der essa sorte, não tem problema. Se você quiser ter o início e o final aqui, né, a junção com os pontos iguais, é só você desmanchar um pouquinho e espalhar mais ou menos pontos pulados para cá, que não faz diferença, gente. Não faz mesmo. Então, aí cheguei aqui, caminhei. Porque aí eu fiz
o último ponto baixo do arquinho aqui no espaço que nem eu fiz lá do outro lado, né? Então, depois eu caminhei com mais 2 pontos baixos para chegar na lateral, onde eu vou fazer o negócio para amarrar os cadarcinhos. Então, vamos lá. 3 correntinhas. Pula um ponto da base só. E peraí, deixa eu ver quantos pontos eu vou fazer. Deixa eu ver a distância, uma distância legal aqui. E isso é o seguinte, você aí pode resolver também quantos pontos você quer dar de espaço. Entre um amarradinho, entre um cruzado e o outro, né? Por enquanto tem 4 pontos, 5, 6 pontos, vai. 6 pontos baixos, então relembrando, eu fiz 3 correntinhas, pulei um ponto baixo, fiz 6 pontos baixos, e eu repito, 3 correntinhas, pulo um ponto baixo, 6 pontos baixos. E aí é aquele mesmo esquema que eu falei para vocês aqui, com uma pequena diferença que eu já explico. Aqui eu não tenho noção de quantos pontos eu tenho. E lembrando que eu fiz diferente, né? Eu não me preocupei em contar os pontos dos motivos dos dois lados. Então eu vou fazendo assim, pulando um ponto e fazendo 6 pontos baixos. E quando chegar aqui eu vejo no que dá e depois eu copio do outro lado. Tá bom? E aí vocês vão ver, porque na verdade vocês já viram, né? Porque vocês veem o top no início do vídeo. Vocês viram que fica legal, que não fica torto, não fica nada, ok? Eu já volto. Quando eu estiver chegando aqui no motivinho, eu volto. Cheguei aqui no final, fiz todos 6 pontos, pulando um com 3 correntinhas, aí fiz um ponto baixo, segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, pronto, deu 4 pontos baixos. Aí eu já chego no final da carreira, na verdade 5, né? Não, 4 mesmo. Então vamos lá, 4 pontos baixos, 3 correntinhas, e eu começo a pegar aqui na parte de cima, que eu vou fazer pontos baixos apenas. Eu vou apenas fazer o acabamento mesmo, fazer a batida do ponto, como fala, né? Assentar o ponto, se você preferir chamar assim. Nessa parte de baixo, por ela ser mais justinha, você pode fazer ou não diminuição. Aqui no caso, eu vou pular os pontos baixos dos arquinhos e fazer 2 pontos baixos apenas nos arquinhos. Então, vamos lá. Aqui eu faço 4 pontos baixos em cima dos 4 pontos altos. Um aqui na correntinha, mais um. E aí, repito. Um ponto baixo no arquinho. Um em cada ponto alto. 2, 3, 4. Pulo o ponto baixo, faço apenas 2 nos arquinhos. E repito, gente, fazer isso por toda essa parte de cima aqui. 2, 3, 4. Um apenas aqui. 1. E repito. Olha lá, deu uma sentadinha boa, né? Então, seus lindos, aqui no segundo lado, no motivinho, eu contei os pontos antes de começar a fazer, porque aqui, né, vocês lembram, no último eu fiz 4, e aqui foram 6, e ficou o primeiro arquinho aqui no meio. Então, a diferença que deu foi o seguinte, aqui eu fiz um de 4 pontos baixos, que é igual ao lado de lá, e aqui ao invés de fazer 6, perdão, eu fiz 5, e aí já iguala com o outro lado de lá. Gente, se vocês forem ver se colocar um em cima do outro, de 4 para 5, ainda mais levando em conta que aqui vai amarrar cadarço, não vai dar absolutamente diferença alguma. Então, aí eu sigo aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, 3 correntinhas, pulo um ponto e vou até acabar aqui. E aí eu já volto para mostrar para vocês a sequência. Pronto, meus amores, então, como eu já tinha medido, deu certinho o último cadarcinho exatamente como eu tinha feito do outro lado, né, do lado de cá. E aí eu arremato. E agora fica só faltando
cortar esses fiapinhos dos motivos e fazer um cadarço bem grandão para cruzar essa parte toda do top, né? Então eu volto já já com o cadarço bem grandão. Que aliás eu nem vou voltar já já não, vou começar a fazer aqui com vocês. Aqui eu corto, depois é só dar um pinguinho de cola à toa, eu já mostrei em outros vídeos, gente, é um pinguinho, um suspiro de cola de tecido aqui, tem que ser de tecido porque não vai sair com água. E pronto, não fica esse fiapinho aqui não, fica certinho. Então vamos lá. Fazer o fiapinho, que você pode fazer com um fio só, mas quando é assim eu acho que fica mais bonito, que faz mais vista, né, como se fala. Fazer ele duplo. Tá aqui o top prontinho. Então o que faz? Aqui, como eu tô com um novelo enrolado assim, eu vou puxar um de cada lado. Quando o cadarcinho, o fiapinho, como eu chamo, é menor, a gente precisa de um menor do que esse daqui no caso, eu falo, né, que eu vou puxando assim, eu tiro um pedação de fio e faço duplo. Uma coisa que você pode fazer também é o seguinte, que fica bem legal, mesmo assim, nessa mistura de cores, eu ia falar mesmo com uma cor só, mesmo com uma cor só também. Você pode pegar uma outra cor que combine, mesmo que seja uma cor só, que aí dá um destaque, né, no seu cadarço. Então, gente, é só isso. Peguei fio duplo e faz correntinha normal. Bastante correntinha normal, que esse vai cruzar bastante, né? E aí depende, aquele esquema como eu falo, principalmente se você estiver fazendo para pronta entrega, que você não sabe o tamanho da pessoa, se ela vai precisar amarrar mais ou menos. Tendo um cadarço bem grandão, serve para um maior número de pessoas, né? Então, bora lá fazer um cadarção. Então, meus amores, eu fiz um fiapo de mais ou menos 1,5 m, 1,60 m por aí. Já coloquei aqui no início, né? E aqui é só ir cruzando, gente, que nem faz com tênis, um cadarço de tênis, não tem mistério. Só ir cruzando até chegar lá embaixo e tá pronto. O topinho, tomara que caia, bem bonitinho, bem colorido. Tá super na moda, né? Crochê nesse verão. E é isso aí. Lembrando que eu comecei aqui os motivinhos tem 36 centímetros, ou seja, 72 centímetros no total, né? 36 assim. E lembrando, é pouco. Não, gente, não é. Isso daqui é para ceder, é para apertar, para ficar no corpo só a base de aperto. Então tem que ser menor mesmo, né? Não pode ser o tamanho certinho, não. Por isso que, né, tem o cadarço, que aí a gente compensa nisso daí. Então, tem 72 centímetros de largura para o tamanho M, que eu considero M, porque é o tamanho do manequim. Embaixo ficou com uns 78, né, que eu tinha contado, 79 centímetros, 39 centímetros, perdão, o dobro de 39 é 78. De comprimento, essa parte aqui ficou com 12 centímetros, no total ficou com uns 18. E é isso aí. Lembrando que eu usei fios da largura do Anne, né? Usei Anne, usei Camila, usei Clé dobrada, todas na mesma largura. Agulha número 3 para a parte, né, do corpo e agulha número 2 para a carreira final, para o acabamento. E é isso aí, você pode fazer com fio que você quiser, agulha idem. E o tamanho, gente, é a coisa mais fácil de adaptar. É só fazer motivinhos suficientes para a largura que você precisa, tá bom? Lembrando que se tiver alguma dúvida, sugestão, qualquer coisa assim, é só me procurar, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo, tá aqui o topinho pronto. Um beijo e até o próximo vídeo.